Você realmente escuta seu filho? Escutar é uma habilidade muito importante no momento de educar uma criança. Na verdade, não só no momento de educar uma criança, mas em qualquer relação. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir vem da nossa audição. Se eu estou aqui nessa sala, eu consigo ouvir os ruídos que estão à minha volta, porque a minha audição ela está em perfeito funcionamento, vamos dizer assim. Se tem uma pessoa aqui do lado e ela está conversando comigo, eu posso ouvir a voz dela ou eu posso escutar. Se eu escuto, eu consigo entender o que ela está dizendo para mim. Se eu ouço, eu posso fazer a minha interpretação ou eu posso simplesmente ouvir e deixar para lá. Percebe-se então a diferença e a importância de escutar uma criança, de escutar o que está sendo dito e não dito. Para falar sobre a importância de escutar, eu vou trazer então a história desse livro, O Coelho Escutou. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa historinha pequena e de tanto significado, que vai ilustrar e depois eu vou continuar a falar sobre a importância do escutar. O coelho escutou. Um dia, Vitor decidiu construir algo, alguma coisa nova, alguma coisa especial. Alguma coisa incrível. Vitor estava muito orgulhoso da sua construção. Mas então, do nada, olha o tanto de pássaros que vieram e destruíram o que Vitor conseguiu fazer. Tudo então desabou. A galinha foi a primeira a ficar sabendo. Vitor estava muito triste com o que tinha acontecido. A galinha chegou. Que pena! Sinto muito por isso ter acontecido. Vamos falar sobre isso. E Vitor não queria falar. Vitor não estava com vontade de falar, então a galinha simplesmente foi embora. Em seguida veio o urso. Que horrível! Eu aposto que você está muito bravo. Vamos gritar? E Vitor ficou só olhando para o urso gritando. Mas Vitor não estava com vontade de gritar. Então o urso foi embora. O elefante sabia exatamente o que fazer. Trompada! Eu posso consertar isso. Nós só precisamos lembrar exatamente como as coisas eram. Mas Vitor não se lembrava. Então, o elefante também foi embora. Eles vieram um por um. Vamos rir? Perguntou a hiena. Gup, vamos nos esconder e fingir que nada aconteceu? Disse o avestruz. Diz, que bagunça! Vamos jogar tudo fora? Perguntou o canguru. Vamos brigar com outra pessoa? Propôs a cobra. Mas Vitor não estava com vontade de fazer coisa alguma. Então, todos foram embora e Vitor ficou sozinho. Quando Vitor não percebeu a chegada de um animal, o coelho, mas ele foi chegando cada vez mais perto, até então Vitor sentir a presença dele. Juntos ficaram em silêncio, até Vitor dizer: por favor, fique comigo. O coelho, então, escutou. O coelho escutou e Vitor falou. O coelho escutou e Vitor gritou. O coelho escutou e Vitor, então, lembrou.
O coelho escutou e Vitor riu. O coelho escutou os planos de Vitor para se esconder, para jogar tudo fora, para brigar com alguém. Por tudo isso, o coelho não foi embora. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Vitor de construir tudo novamente. Mal posso esperar, disse o menino. Vai ser então muito incrível. Atrás do livro está escrito, algumas vezes, um abraço diz mais do que palavras. Quantos animais tiveram nesse livro? Teve a cobra, teve o urso, teve a hiena, teve a galinha. Cada animal já veio com uma solução, sem antes entender o que realmente Vitor estava sentindo, o que realmente Vitor queria. Esses animais, eles ouviram ou escutaram Vitor? Se eles pararem para escutar, eles iam entender o que Vitor queria ou simplesmente não queria. Talvez Vitor queria chorar, talvez Vitor queria tentar construir de novo, talvez Vitor queria um abraço. Mas eles simplesmente ouviram o que aconteceu mais ou menos e trouxeram a solução. Quantas vezes nós fazemos isso com a criança? A gente não escuta o que realmente aconteceu, o que ela realmente quer. A gente apenas ouve e já traz uma solução para ela. Antes mesmo da criança acabar de falar o que está acontecendo, ou a gente desvalida, que bobeira, não acredito, mas isso logo passa, mas isso é fase. Ou a gente dá a solução para ela, a gente sai e simplesmente deixa a criança ali. Agora, se formos um coelho, igual um coelho, nós vamos simplesmente, primeiro, conectar com a criança. E aí Vitor conseguiu falar, ele conseguiu gritar. Por quê? Com certeza ele ficou muito frustrado quando desabou a construção dele. E aí então que ele começou a tranquilizar e pensar e lembrar para poder construir de novo. Às vezes, diante de uma situação da criança, diante de algo que ela quer contar, diante de algo que ela está sofrendo, nós, por ansiedade, queremos dar a solução para a criança. Mas muitas vezes ela precisa só de ser escutada, de ser amparada, de ficar ali do lado dela até com que ela se acalme ou até com que ela conte tudo aquilo que ela quer contar. E que para os ouvidos de adulto, às vezes é algo, nossa, que coisa bobinha, mas para a criança faz muito sentido. E aí a gente pode falar do termo da comunicação não violenta que usa a girafa. Se a gente está falando de outros animais, ela usa a girafa também, para que a gente possa ser como a girafa. Como que é a girafa? A girafa, ela é um animal grande, com o pescoço grande e a orelha dela fica para cima. O que seria então escutar como uma girafa? É olhar a situação um pouco mais por cima. E quando a gente vai olhar por cima, não quer dizer que a gente vai olhar com um olhar, mais julgador, a gente vai julgar ali, não é isso. A gente vai olhar com um olhar que consegue perceber um todo. A girafa, ela consegue perceber o todo, não consegue? Porque ela é um pouco maior, então ela consegue olhar para baixo, não com um olhar superior, mas com um olhar de compaixão e de observar. E a orelha dela sendo para cima, ela está sempre atenta e sempre disposta a escutar. Podemos então, diante de uma criança, não só da criança, mas aqui eu estou dizendo da educação com as crianças, podemos ser como o coelho, ficar ali do ladinho da criança,
tentar entender o que está acontecendo, o que ela está sentindo, escutar para então juntos trazer soluções para o que está acontecendo ou para coisas do cotidiano da criança. Muitas vezes a criança ela quer contar como foi o dia dela. Muitas vezes a criança ela quer contar como ela está feliz com que ela conseguiu algo na escola, ela aprendeu algo diferente. E aí os pais já vêm atropelando, falando outra coisa, ou depois eu te escuto, ou simplesmente desvalida, né? Como eu disse, o que a criança falou. Então a gente pode ser como o coelho, ficar ali, e como a girafa. Nós vamos escutar com ouvidos bem atentos, com um ouvido que consegue escutar o todo, perceber o todo, para que assim a gente possa amparar. Diante de tudo que temos hoje, da sociedade em geral, da nossa evolução, nós evoluímos em muitas coisas e temos muito ganho com isso. Mas não existe a palavra desevoluir, mas nós retrocedemos em muitas outras. Nas nossas relações, nós retrocedemos. E nós podemos perceber as relações sim com os animais. Como que é um passarinho ali diante a fêmea quando ela está fazendo o ninho, depois quando ela está ali colocando o alimento com toda a paciência no biquinho, né, ali do filhotinho dela, e ela vai percebendo as dificuldades, ela vai esperando esse filhotinho crescer até que ele possa voar. Mas ela não interfere de uma forma que não é respeitosa, mas ela está sempre ali. Ela está acolhendo no ninho. Quando eu falo desse retrocesso, é diante de tanta correria. Eu lembro de outro livro que chama Aparecida Apressada. Nós estamos sempre igual a Aparecida, sempre apressados, sempre correndo para lá e para cá. E as crianças hoje estão cada dia mais estressadas, cada dia mais, talvez até ansiosas. Por quê? Porque elas vêm percebendo esse movimento dos adultos. Elas vêm percebendo que é como se o mundo fosse corrido, como se ninguém escutasse ninguém. É o que até a gente fala, a criança ela realmente tem dificuldade de prestar atenção ou ela aprendeu a não prestar atenção porque ela não tem atenção em casa. Então, nós temos, na verdade, duas escolhas, ouvir ou escutar. Ouvir, nós sabemos as consequências. Escutar, nós sabemos a consequência. Eu deixo então para você, pai, mãe, adulto, que lida com as crianças, a escolha de ouvir ou de escutar. Ouvir, todo mundo ouve. Escutar já é algo diferente, que requer sim habilidade, que requer paciência, que requer treino e principalmente conexão. Mas não é algo difícil. Nós nascemos ouvindo, mas nós podemos aprender a escutar. Podemos ter 30, 40, 50, 60 anos de idade. Nós somos capazes. Porém, quanto mais cedo nós podemos escutar as crianças, melhor vai ser a nossa relação com elas. É isso. Pense nisso. Pense nessa relação. E pense na importância do escutar. Quero convidar você, na terça-feira, 8 horas da manhã, eu estarei aqui no Instagram em uma live de perguntas e respostas para tirar as dúvidas sobre esse assunto. Você pode trazer alguma dúvida que você tiver no meu direct. Convido você a preparar um café, um chá, um suco, uma água, porque todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, eu começo o meu dia muito satisfeita, com muita gratidão de poder contribuir com vocês no Café da Laura. Obrigada!